Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, em homenagem aí ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, nós temos um tema super bacana que se trata dos impactos traumáticos na saúde mental da mulher negra. Nós já tivemos aqui um episódio, né, aqui no podcast, se não me engano, episódio 3, que a gente fala sobre racismo estrutural, mas hoje nós decidimos falar especificamente para o público feminino. Nós trouxemos uma convidada para falar com a gente, a Sandra Oliveira. Ela é psicóloga, especialista em trauma, e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Enfim, a gente vai aqui, né, seguir o nosso bate-papo como vocês já estão acostumados. A gente cola do roteiro, depois a gente se perde no roteiro, e assim a gente segue, né? Mas a gente achou esse tema super relevante, porque a gente está falando... A gente falou do racismo, como eu disse anteriormente, mas a gente sabe que existem públicos, por exemplo, principalmente a questão de gênero, muitas vezes eles acabam sendo mais impactados do que, por exemplo, os homens negros. Se a gente pensar, né, em termos sociais, assim, sociais, históricos, a mulher negra, ela ainda se sente mais impactada por questões de racismo, de discriminação, de questão de identidade, autoestima, e isso muitas vezes traz grandes impactos na saúde mental. Então a gente trouxe a Sandra hoje para falar um pouquinho sobre isso. Bom, a Tina vocês já conhecem, Tina Scotton. A Tina hoje, como ela é a única branquela, que ela tá com uma roupa super Vim bacana. aqui homenageando essas super mulheres aí. Exato, a gente deixou ela aqui no meio, entendeu? Né, pra gente botar uma pressão, é isso, Tina? Exatamente. Eu fiquei feliz hoje da gente ter na nossa bancada a maioria obrigada. mulheres negras. Isso aí é tem importante, que, né? Eu acho. Importante. Vamos lá, Vamos lá, Sandra. Então Sandra? você se apresenta, fala um pouquinho aí da sua, né, da sua história, da sua Da minha trajetória, história, né? do seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né? De eu estar aqui podendo dar voz, né, a uma fala negra, né? Do ponto de vista de uma profissional. E eu acho que isso é muito bacana a gente poder ter esse espaço para estar falando, né? Minha trajetória, né? Eu vou começar contando a minha história, que eu acho que a minha história ela já vai dizer muita coisa sobre essa questão da mulher, né? Eu fui criada, eu tive o privilégio, vou dizer assim, de ter sido criada com algumas questões sociais, né? Com recursos. Então, isso é o lugar onde eu vim, claro, era uma periferia, mas a minha família tinha mais recursos. Daqui que eu estou falando recursos há 50 anos atrás, né? Vamos pensar nisso, né? Meu pai tinha um emprego, né? Era metalúrgico, minha mãe dona de casa. Então, só o fato de ter emprego já colocava numa situação diferenciada. E ter uma casa própria, né? Então, acho que isso já dava uma condição para a família. O local onde a gente morava, né, era um bairro mais periférico, mas a região onde a gente estava eram muitos moradores que estavam indo morar naquela época, quando meus pais se casaram, estavam construindo a casa. Então, eu não me lembro, assim, da minha rua ali, muito perto de mim, eu ter amigas, por exemplo, negras, né? Então, eu convivia com pessoas, né, ali no convívio social do meu bairro, com pessoas brancas, né? Então, eu fui crescendo, por um outro lado, sem uma identidade. Se a gente parar para pensar, que eu tinha era a identidade da minha família, mas não uma identidade ali onde eu convivia. Eu estudei em rede pública, né? Não foi em particular, não tinha essa condição, ainda não tinha, né? Era rede pública. Então, ali eu tinha esporadicamente uma amiga ou outra, mas não eram todas as minhas amigas negras, né? A maior parte era branca. Então, eu fui criada no meio dessa sociedade aonde eu, né, fiquei tentando me encaixar ali. Então, nas brincadeiras, nos passeios, né? Então, era complicado assim, né? A minha identidade era só com as pessoas da minha casa, da minha família, que eu tinha esse contato. Aí eu fui
para a universidade, né? Então, deixa eu chegar na parte da faculdade, né? Quando eu cheguei lá. Eu lembro que na época que eu fui prestar vestibular, eu conheci meu esposo, né? Então, ele me deu muito incentivo para que eu entrasse numa universidade, porque ele já estava numa universidade, Tá. né? Ele já estava estudando. E aí, o engraçado é que eu parei e falei assim, não, mas eu não tenho condições de entrar numa faculdade pública, né? Esse lugar é como se assim não me pertencesse, né? Eu não tinha condição de alcançar aquilo, de passar e de chegar e estar no meio daquele público. Eu não me sentia confortável e nem preparada para aquilo. E ele me deu uma força. Não, você vai conseguir e tal. Mas aí eu me lembro que assim, eu me recusei a tentar prestar na USP. Mas por tanta insistência dele eu fui. E claro que foi frustrante, né? Porque eu não tinha recurso para isso, né? Não tinha como, não vim de uma rede particular. Mas eu fui fazer a faculdade, né? Por que eu tô chegando nesse ponto? Vamos lá. Não quer dizer que eu tenha vivido a maior parte da minha vida com pessoas brancas que eu não tenha sofrido algum impacto, né? Alguma situação que eu não tivesse passado por um desconforto, né, racial. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Se durante essa sua trajetória, né, que você falou dessa questão do local onde você morava, que vivia ali no meio de uma maioria branca, se você se sentia diferente dos demais, se você percebia, né, um certo preconceito, porque a gente sabe, né, que às vezes rola, não sei, eu quando criança tive, por exemplo, né, é, essa percepção, aliás, mentira, eu demorei muito para perceber essa diferença, né? Foi no momento em que eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego como estagiária com uns 15 anos, 14, 15, 16 anos, que eu fui fazer uma entrevista, cheguei né, fazendo um recorte aqui, eu cheguei num local, na época era o CIE para fazer estágio, e eu entrei na sala da seleção, e quando eu olhei em volta, não tinha uma pessoa negra. Foi o momento em que eu me senti mais impactada. Ou seja, mesmo provavelmente eu devo ter passado por outras situações, mas não percebi. Demorei muito para conseguir perceber essa diferença, né? Então, queria saber se durante essa trajetória sua, se você percebeu até chegar na faculdade essa diferença toda. Eu tô igual a você. Eu também só fui ser impactada quando eu entrei na universidade que eu me dei conta. Tá. Até então, eu fazia parte, mas faltava uma identidade com as pessoas, assim, né? Então, muitas vezes, sim, tinha o preconceito, principalmente com relação ao cabelo, né? Então, porque a maioria das minhas amigas, né, todas tinham cabelo liso. Ah, então vamos fazer tal coisa. Aí não, tal coisa no meu cabelo não rolava. Mas aí, o que eu queria trazer um pouquinho antes, Thaís, é dizer assim, que aí eu acho que vai ter depois uma ligação com a questão do trauma, né? Eu tive uma base familiar muito importante nesse sentido, né? A minha mãe, né? Acho que a minha avó e minha mãe, minha avó acho que passou assim até por situações complicadas, porque meu avô era alcoólatra, bebia, né? Mas a minha mãe, ela tinha uma força muito grande, né? Ela se empoderava de ser negra, né? Então, acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Porque eu nunca me senti que eu não pudesse estar nos lugares. Então, mesmo sendo criada ali, eu me sentia que, assim, eu posso estar aqui. Por que eu não posso estar aqui? Colocava dessa forma, né? pertencente. Pertencente. E ela se fazia, né? Porque, voltando, como a gente tinha uma condição social pouco melhor, então isso proporcionava muito que a gente fizesse algumas coisas culturais, por exemplo. A gente viajava, né? Então todo ano a minha mãe proporcionava, né, junto com meu pai, viagens. Então a gente estava nos lugares. Então eu me sentia pertencente. Por que eu não posso estar aqui? Né? Então isso fez toda a diferença nesse lugar que eu ficava, porque era uma coisa muito interna minha, né? Eu olhava assim, não, mas eu posso estar aqui também.
né? Mas, é por isso que eu parei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, talvez assim, o meu pertencimento era estar no meio social ali, mas eu não me sentia preparada para estar numa universidade, porque talvez, aí a gente vai ver, né, o histórico, ela também não chegou nesse lugar, né? Ela se empoderava de estar vivendo na sociedade ali, né? Mas ser uma mulher que chegasse numa universidade, que pudesse estudar, eles não tiveram essa condição, né? Então, quando eu cheguei ali, por isso que eu acho que na hora que eu cheguei ali, eu falei assim, não, eu posso estar, mas não é 100% que eu posso estar, né? Tem meus limites, né? Que eu não tenho condição de ir para uma universidade pública. E aí, onde que entra meu marido que eu falei, né? Rapidinho, assim, um briefing, né? Ele só acho que foi se identificar como negro a partir do momento que ele começou a namorar comigo. Porque até então ele também tinha essa visão de que ele... Acho até que a situação dele era pior, porque ele não se enxergava. Isso era pior ainda, né? Ele não se enxergava. Até por uma estrutura familiar, tá? Que ele não foi educado para se enxergar. Interessante até a história dele. E aí... ele estava lá, e aí ele me deu esse apoio para, não, você pode sim, vamos, você vai continuar. Ele me deu esse empurrão. E aí, nesse momento, eu já tinha, com 17 anos, é aquela coisa, né? Vamos voltar lá de novo, né? Bom, você já fez até aqui, agora você precisa ir trabalhar. Né? Então, você vai trabalhar, então tá bom, você já estudou até aqui, então agora, né, vamos trabalhar. E diferente de você, eu não comecei com estágio, eu já entrei realmente no emprego. Eu fui, né, prestei lá as provinhas e tal, e eu me lembro que a examinadora me chamou muita atenção porque ela era negra, né? Eu entrei no Banco Itaú, né? E aí eu fui fazer o teste, aí fiz lá o teste da datilografia naquela época. Datilografia, é verdade. A gente não está entregando a nossa idade, quem não não conhece. Tudo bem? A gente achava Por o quê? máximo, né? A minha mãe, né, meus pais achavam que tinha que trabalhar. Então, a primeira coisa, vai fazer um curso de datilografia, né? Aquela coisa. Lá fui eu fazer Isso me ajudou bastante, tá, gente? E aí, a mulher que foi me entrevistar era negra. E eu até espantei, porque, nossa, aqui, né, nessa instituição enorme desse jeito, né? E aí, ela fez tal. E aí, eu fico pensando, nossa, será que ela deu uma forcinha até para mim poder conseguir entrar ali, né? Beleza, passei, entrei e fui trabalhar na área de jurídica do banco. Então, aí foi bom, porque o banco tinha alguns benefícios que ele ajudava a pagar uma parcela da faculdade, né? Então, acho que eu não lembro se na época a gente mostrava nossos recursos, enfim, tinha um percentual lá que ajudou. Então, isso me ajudou a estudar, porque só o dinheiro que eu ganhava não daria para pagar, né? Sim, porque você já entrou em psicologia direto. Eu entrei em psicologia direto. Sempre, nunca foi uma faculdade barata, né? E aí foi o choque quando eu chego na faculdade, né? Eu olho, só tinha eu e mais uma na sala, né? E aí eu falei assim, nossa, eu consegui chegar até aqui. E quantos lá não conseguem? Até dentro da minha própria família, que não conseguem chegar. Então aí foi a primeira realidade que eu tive, opa, peraí, né? Eu tô entrando num lugar que é privilégio para mim, porque muitas pessoas não estão conseguindo chegar até aqui. E aí fiz a faculdade e tal, né? E aí, depois de formada, vamos para o mercado de trabalho, né? Mas eu ainda estava no banco, né? E eu fui crescendo dentro do banco junto com a faculdade, porque eu estava na área de jurídica e nossa, me lembro que eu briguei muito, batalhei muito para passar para a área de recursos humanos. E aí eu consegui ir para a área de recursos humanos. E aí quando eu chego lá, né, quem que eu dou de cara? A mulher que tinha me entrevistado. Que legal. Né? Ela estava lá trabalhando na área e tal. E aí eu entrei como auxiliar de secretária, né? E aí essa secretária saiu e eu cheguei nesse lugar de ser secretária, né? Na área de recursos humanos, de um gerente lá. Então, assim, para mim, eu acho que tudo isso foi um crescimento, foi uma evolução,
na minha vida, né? Uma conquista, e sem... Aí, por que que eu falo da base da minha mãe, né? Não me impacta... O que ela passou pra gente, assim, vai, né? Não tenha vergonha de quem você é, né? A gente pode ir ocupando, e eu fui usando isso, que eu posso estar em qualquer lugar, ocupar em qualquer lugar. Então, nesse ponto de vista, foi muito importante essa base que eu tive, né? Por parte dela. E aí, trabalhei na área de recursos humanos, tal, junto concomitante com a faculdade e tal. E aí eu saio, né, quando eu engravido, né, no último ano de faculdade. E aí eu falo, bom, eu preciso dar conta disso daqui, a faculdade, trabalho e filho, né? E era o último ano. E aí eu pedi para todo mundo, olhei para o meu marido, para os meus pais, né? E falei, olha, gente, vou precisar de ajuda de todo mundo, porque se eu parar, eu não volto. Meu maior medo é que se eu parasse naquele momento, eu não ia conseguir voltar. Não ia ter força e energia para poder voltar e dar conta. E aí foi assim, né? Todo mundo ajudando, né? Então eu acho que eu me lembro que eu acho que eu faltei três semanas só na faculdade, a E partir do aí momento que que eu entra tive muito filho. isso da importância da rede de apoio, né, Sim, da pessoa, família, amigos, né, todo mundo que dá sim, para contar. E o próprio sim. marido, o próprio companheiro, Sim, né? sim, sim. O quanto era importante. O quanto eles estavam me apoiando naquele momento para que eu terminasse, principalmente o meu marido, né? Você vai terminar, você vai chegar até o final, né? E aí ele, né, do jeito dele, ficou com meu filho de noite. Então, aí, é claro que eu tinha licença maternidade que me dava uma extensão maior, né? Então aí eu consegui. Eu só ia para aula, ficava com ele, aí eu fui conseguindo. E eu saí do banco, né? Porque aí também entra uma outra coisa interessante, né? Eu optei por ser mãe. Terminei a faculdade e optei por ser mãe. Aí eu volto a dizer como a base familiar é importante. Porque eu disse assim, não, eu vou até um momentinho da vida dele, que é esse período básico, eu vou dar essa estrutura para ele, né? E foi o que aconteceu. Então, até os 6, 7 anos dele, não, acho que até os 6 anos, mais ou menos, eu fiquei em casa cuidando dele. Mas eu não deixei de estudar, deixei de ler, né? Mantia meio que ativa, né? Não fugir desse lugar. Mas olha como foi importante para a base dele, porque se eu já tinha sido criada em um ambiente onde a maior parte das pessoas eram brancas, ele mais ainda. Porque eu e meu esposo já demos uma outra oportunidade para ele, uma outra condição para ele, né? Se parar para pensar no prédio que a gente morava quando ele era pequeno, só tinha nós. Olha isso. Então ele descia para brincar, só tinha ele, né? Então o quanto foi importante essa minha parte da minha vida de estar ali dando essa estrutura e eu sempre, né? Eu sempre, é muito engraçado. Né? Ele vai estar me ouvindo. Ele vai falar, mãe, jura que você fez isso? Adoro. Mãe, jura? Ele fala, não acredito, mas vamos lá. Eu sempre apoiava todas as manifestações dele que ele quisesse em termos de reafirmar essa identidade dele. Então, assim, teve uma época que ele quis colocar o cabelinho Rastafari. Vamos, você quer colocar essa? Vamos lá, vamos procurar onde é que tá. Mãe, agora eu quero fazer. Vamos procurar nisso aqui. Mãe, agora eu quero tocar numa bateria de escola de samba. Vamos tocar numa bateria de escola de samba. Então, eu sempre incentivei ele a criar essa identidade. Né? Estar nesse lugar, embora ele tinha todos os amiguinhos, ele até variava um pouquinho, né? Porque aí tinha, antes dele chegar na bateria, ele já tinha passado pela guitarra, né? Então ele já estava meio que variando, né? Então, por que eu tô contando isso? O quanto eu quero deixar afirmada assim, a base, a estrutura, né? Ter recursos emocionais ajuda, né? E aí foi indo minha trajetória, né? Voltei pro mercado de trabalho. Aí quando eu voltei, aí eu já entrei para o consultório, né? Aí eu passei por umas experiências mais assim, voltada para relaxamento. Aí eu fui fazer uma técnicas de relaxamento, técnicas de corpo, porque eu achava importante, eu já achava naquela época importante essa conexão corpo,
mente. Eu achava que eu brigava na faculdade, não é desassociado, gente. O negócio tem que estar junto, as coisas funcionam junto. E aí eu fui estudando isso e aí comecei a minha clínica. Né? A minha clínica, ela começa com atendimentos de convênio. Então, eu consegui entrar no convênio de um banco, né, específico de um banco, e aí eu comecei a atender. Aí vinha um, vinha outro, né, bem picadinho, né, aquele começo bem picadinho e tal. E aí, o que começou a estranhar, né? Primeiro assim, nossa, eu tenho um espaço, eu consegui, era outra conquista, né? Eu tenho um lugar meu. É meu consultório. Eu podia dizer assim, nossa, é meu consultório, meu lugar, eu consegui chegar até aqui. Então, eu vou mergulhando disso, gente, porque saber, né, de onde a gente saiu para onde a gente chegou é um orgulho mesmo. E aí eu achava estranho, Thaís, eu não sei se você vivenciou isso, né? Aí, como era convênio, e, né, como a gente não quer dizer nossa idade, não tinha, né, Instagram, não tinha nada disso. Então, a gente entregava cartãozinho, Verdade. né? As pessoas iam lá no livrinho do convênio e falavam, isso aqui tá perto da minha casa, aí eu vou aqui, né? Não tinha, não dava a nossa cara para bater ali, não tinha nossa imagem, né? Não tinha essa coisa de estar no podcast, né? E aí, as pessoas eu achava muito, muito estranho, né? Porque quando as pessoas chegavam na primeira assim, né? Que saía do elevador, entrava na minha sala e eu lá estava esperando assim na porta para recepcionar, né? Que eu sempre fui muito receptiva, assim. Eu acho que isso, o primeiro momento, esse acolhimento, eu acho que é super importante para qualquer pessoa, né? Algumas pessoas eu percebia, não sei se você passou por isso, né? Aquele espanto assim, nossa, ela é negra, né? Mulher já sabia, mas negra, né? Dava aquele, né? Tudo bem, atendia. Aí eu sentia que as pessoas iam demorando para se sentir confortável naquele espaço, né? Eu não sei se você passou por isso também. Você sabe que, assim, eu falo sempre isso e as pessoas acham esquisito eu falar uma coisa dessa, né? Eu tive aquele primeiro impacto que eu te falei quando eu fui fazer minha primeira entrevista e eu já discuti isso com várias amigas, né? Eu já falei no outro episódio, às vezes falo até com a Tina, com colegas que são mulheres negras. Eu não sei se sou eu que sou. Eu falo assim, gente, ou das duas, uma, eu sou alienada, ou eu realmente não consigo, às vezes, enxergar determinadas situações, porque isso pra mim é tão. Como é que eu costumo dizer? Essa coisa da. A gente sabe que existe uma diferença, a gente sabe que existe o preconceito, né? Mas como eu não tenho isso dentro de mim, essa coisa de ter uma autoestima, de sentir que a minha autoestima é mais baixa por ser negra. Então, se as pessoas, eu costumo dizer, se as pessoas fazem. Se for uma coisa muito direta, Sandra, assim, que tem coisa que é escancarada, né? Sim, sim. Provavelmente eu vou perceber. Mas se for muito sutil, vai passar batido. Como eu acho que passou a maioria do tempo da minha vida. Então, no consultório, eu sempre falo, se algum momento algum paciente não fez terapia ou se me olhou diferente por causa disso, eu acho que eu não percebi. É muito louco falar isso, mas é verdade, gente, né? Assim, diferente de você, eu nunca atendi convênio, né? Porque eu comecei o meu caminho pela psicanálise, comecei numa clínica social, e então fui crescendo e tudo mais, isso que você falou, né, de se orgulhar. Eu lembro que quando eu abri o Persone, né, o Espaço Persone, eu tenho um sócio no Persone, eu me lembro até hoje, quando a ideia era ter duas salinhas, né, uma sala minha e uma sala dele. E a gente abriu um espaço, sei lá, com 8 salas, né? Foi crescendo assim a ideia e tal. E eu lembro de eu andar assim pela clínica, às vezes for sozinha, né? E atender e falar, cara, eu não acredito que isso aqui é meu, né? É muito legal, é muito legal, né? Mas essa sensação, né, de paciente olhar diferente, eu nunca percebi. Provavelmente deve ter acontecido, mas eu nem foi comigo, né? Não eram todos, Thaís, mas assim, é que como as pessoas já chegavam, assim, a gente percebia assim no olhar, né? E como eu já tinha, já estava trabalhando essa questão corpo, né? Então a gente já na hora fazia uma leitura do corpo, né? Sim. Assim, meu olhar já era para isso, né? O movimento, alguma situação, então eu já tinha, mas eu conseguia tirar isso de letra, né? Justamente voltando, né? Pela questão do acolhimento. Né? Olhar o indivíduo que está ali, independente se é homem, se é mulher,
né? Se é negro, não é. Eu sempre É, olhei o indivíduo. isso é super importante. Você falou, eu lembrei agora, né? Eu comentei isso também num outro episódio. Na clínica eu não percebi, mas eu tive uma situação quando eu trabalhava no RH. É verdade que você me contou. Eu contei pra ela. Eu comecei a minha vida, né, profissional no RH, né? Então eu trabalhei bastante tempo, assim, nem sei quanto tempo, mas não vou contar o tempo, porque senão, né, a gente entrega a idade. Mas eu comecei a minha vida profissional no RH. E como eu sei, né, todo mundo fala, workaholic, né, eu sempre gostei de trabalhar, né, e tudo mais. Então eu fui subindo muito rápido, assim, todas as empresas que eu entrei, né, eu entrei, sempre começava assim, comecei como estagiária, daqui a pouco eu tava gerente. Fui crescendo muito rápido. E aí uma vez eu fui visitar um cliente, não vou citar o nome, mas uma instituição grande, e fui eu e uma estagiária que trabalhava comigo. Eu já era gerente e ela era minha estagiária da área lá, da área do RH. E a mulher que me recebeu era uma oriental. Tá. Quando eu entrei era um lugar lá na Faria Lima, aqueles lugar lindão, assim, sabe? Aí eu entrei no Beverly prédio. Hills. Eu entrei no Beverly prédio, Hills. cheguei pra reunião com a cliente. Na hora que eu entrei, tinha eu e a estagiária. A estagiária era uma mocinha, uma menina linda, uma loirinha, super bonitinha, que tava junto comigo. Aí ela veio direto, né? E ela foi direto na loirinha. Naquele momento, Sandra, Você sentiu? aquele momento eu percebi. Mas eu, né, costumo dizer, eu tenho uma característica que é assim, você tá achando que eu não posso? Peraí, né? E aí eu peguei e falei, não, ela é a fulana, eu sou a Thaís Rosa, muito prazer, sou a gerente da área, né? Vamos lá pra nossa reunião. E aí eu lembro que eu arrasei na reunião, viu, Sandra? Saí de lá assim, batendo no peito, falar assim, tá pensando que você vai me tirar por causa disso? Não vai. E depois essa mulher, ela me amava, ela só queria falar comigo. Olha que interessante, né? Então aí, eu acho que foi assim, nesse momento eu senti, né? Uhum. Mas eu acho que eu realmente passo muito batido, assim, em algumas situações. Como eu disse, quando é escancarado, aí não tem como. Então, na clínica eu não senti, mas no RH eu percebi. E você tá falando uma coisa que eu falo sempre para mim mesmo, né? Você tá duvidando? Então, peraí que eu vou mostrar que eu posso, né? Uhum. E eu acho que isso que dá força, né? Eu acho que é isso que a gente vai construindo dentro da gente, que a gente pode, Sim, né? A gente pode ocupar esses lugares e eu posso mostrar quem eu sou, sim. sem vergonha, sem Sem medo, vergonha, sem sem entender, culpa. né? Sem culpa, sem falar, não, a cor da minha pele é que vai determinar. Existe o preconceito de novo, né, gente? A gente sabe que existe. Tem uma questão, né, como você falou, da base familiar, né, do lugar, da condição socioeconômica que Sim. influencia muito. Sim. Mas a gente pode estar em qualquer lugar. Olha nós aqui, no YouTube, no Spotify. E até em relação, né, Sandra, a gente, no episódio do racismo estrutural, que eu tava um dia conversando, porque a gente tem muita conversa no carro, né? A gente vai conversando no carro durante, assim, sempre... Vocês têm que a Thaís, gravar a do gente- carro, então. E a gente vai falando... Vocês têm que começar a gravar do verdade. carro, né? Alta, Gente, estamos direto do carro. Boa Sim. ideia. questionamentos, Podcar. né? Aí surge questionamentos e a gente falando assim sobre a faculdade mesmo. Você teve professores negros? Aí fica aquilo. Aí a gente começou a pensar, né, Thaís, a gente falando. Aí eu lembro que no colegial era um colegial técnico. Eu tive um professor negro, mas ele não era brasileiro. Ele era importado, ele veio de algum lugar da África, eu lembro. Ele tinha um sotaque, eu adorava a aula dele com esse sotaque. Eu sempre me diverti com sotaque, né? Em 5 minutos eu já estava falando que nem ele. Eu pego o sotaque. Então eu tive no técnico 1. Então vamos pensar, durante o meu curso técnico foram 4 anos. Durante o curso técnico eu tive um professor negro em 4 anos. Depois, na primeira faculdade, um professor. E no de psicologia, nenhum professor. E detalhe, agora que Negro. você falou, sabe o que eu lembrei? Na faculdade, inclusive o professor que dava aula sobre a questões, falando de racismo, Isso. ele não era negro, Não, né? Vocês não. tiveram isso na faculdade? E eu acho que ele era até descendente de alemão. Você acredita? Agora eu tô pensando. Vocês tiveram isso? Tivemos. Vocês tiveram um Tivemos. privilégio, porque é isso que eu vou chegar lá, porque é importante. Uhum. Como não ter na faculdade, né, uma matéria específica falando disso? Tivemos. Porque na minha época não tinha. Quando eu fiz, não tinha esse. Porque essa era bem matéria, elitizado também, Sim, né? É um curso sim. elitizado. A psicologia ainda, Ainda, né? ainda melhorou muito, mas muito tempo as pessoas ainda acham que é uma coisa elitizada. Hoje tem vários locais e tudo mais, mas
Eu imagino que, Uhum, sei lá, uhum. eu me lembro, sei lá, 10, 15 anos atrás, ainda era muito elitizada essa questão da faculdade, da matéria, não é todo mundo que pode, né? Psicólogo é coisa de gente rica, né? Exatamente, Ah, você exatamente. tem problema psicológico? Ah, isso é frescura, né? É porque você não tem um tanque de roupa para lavar, 3 filhos para cuidar. Então tem tudo isso que contribui também, né? A Sim, não ter sim. esse olhar para esse outro público, né? Para Uhum. essa vulnerabilidade, né? Uhum, uhum. E aí, complementando aqui, né? E aí eu fui percebendo, né, esses mas tudo bem, né? Fui lidando. E durante esses anos todos, eu fui percebendo que me chegava pouquíssimos pacientes negros. Pouquíssimo, né? Eu acho que na época de convênio eu posso contar nos dedos, assim, quem chegou, né? E aí até fiz aqui um percentual, realmente, eu atendi muito mais mulheres brancas do que mulheres negras. E Uhum. atendi mais homens negros do que homens brancos. Olha, Olha que coisa, interessante. né? Um percentual pequeno, mas assim, veio mais, né, homens negros, assim, que eu percebi, do que Na época do convênio, hoje no ainda. convênio e hoje E ainda, hoje isso ainda. permanece. E por que você acha que tem mais homem negro na Procurando, sua né? visão, né? Assim, do que você já É, teve? é porque a mulher fala assim, vai lá se cuidar, né? Você tá bebendo, você tá com isso. Vai lá Ah, se cuidar. Porque entendi. ela não precisa, né? Porque ela é forte, né? E aí também é um outro lugar que a mulher acaba ficando, a mulher negra, por ser forte, ela dá conta. Mas Uhum. ela não dá conta. É muita coisa para ela dar conta. Sim, o fato de ser mulher, Já né? começa por aí. E aí junta a questão também da etnia, né? E aí, vamos lá. Aí chegamos na pandemia. Acaba-se consultório, Uhum. vamos para casa, né? E aí é onde começo a mudar minha clínica, né? Porque aí eu entro na pandemia e isso abre para o mundo, né? Eu me Uhum. dou conta que eu não tô mais naquele mundinho de São Paulo, num bairro de São Paulo, atendendo aquele. Porque tinha isso também, né? A gente atendia só ali, né? O Sim, pessoal não vinha alguém, né? Eu tô na Zona Norte, alguém da Zona Sul para ser atendido na Zona. Não tinha isso. verdade. Ninguém me atravessava Uhum. São Paulo, né? Sei Para onde poder estava ser mais atendido. próximo, Aonde óbvio, eu né? estava mais próximo, né? E aí eu me dou conta, gente, abriu todo mundo, posso chegar literalmente em qualquer lugar, né? Então eu comecei a mudar o meu olhar. Falei, não, vamos começar a fazer isso aqui diferente. Claro que no começo não, porque você teve que se adaptar com tudo aquilo, né? O que Uhum. a gente vai fazer, como vai atender. Comecei a atender que nem uma louca, para dar conta. E aí eu fui conhecer, né, através de uma outra psicóloga que me levou a conhecer técnicas de neuroprocessamento que trabalham especificamente com traumas. Então, foi Uhum. aonde eu comecei a entrar nesse universo. Opa, peraí, que treco é esse aqui? Peraí, tem tudo a ver comigo. Olha, eles falam de corpo, que é o que eu sempre, né, me associei. Eu sempre achei que Que não dava fazia para super sentido, né? desassociar. E aí as coisas começaram a vir, né? E eu comecei a entrar por esse universo. E até, né, quem acompanha lá, vê minhas postagens aí, começa a ir para esse lado de trauma, né, de trazer trauma, e depois eu começo a fazer esse link, né, do trauma com a coisa do racismo, Uhum. né, os impactos disso nas pessoas, né. Entendi. É, E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, aí eu comecei a me envolver mais com isso, né. Eu ainda Uhum. estou em estudo, tá, gente? Que é A gente muita está sempre coisa. E não estudando, para, né, né? Não Sandra, para. isso, né? Esse tema, assim. Não, porque é Qualquer tema hoje muita, em dia, mas. muita coisa para se ver, muita coisa nova, né, que vai surgindo, né? E a gente Entendi. está aqui para ir aprendendo, né? Muito Para ir legal. seguindo, né? E fala um pouquinho pra gente, Sandra, né? Agora que você falou da questão do trauma, né? Acho que é bacana, dentro do trabalho que você vem fazendo, explicar um pouquinho da questão do trauma, porque O as que é pessoas o às vezes, trauma, né? né? O que que é esse trauma, Confundem um né? pouquinho, né, de fato, o que que é. E eu acho que faz uma super diferença no set, né? Quando a Vamos pessoa lá. compreende. Só que assim, para a gente falar um pouquinho de trauma, a gente vai falar de dor. Uhum. A gente tem que falar das dores emocionais, né? Os impactos das dores emocionais. Então vamos lá. O que que acontece?
Quando a gente entra em uma situação desafiadora, em uma situação que a gente se sente ameaçado, isso vai causar um impacto. Esse impacto, ele vai trazer um contexto emocional. Um medo, né? Vamos lá. Uma insegurança. Vulnerabilidade, né? Uma série de coisas. Além disso, ele vai Ansiedade. trazer ansiedade. Não, mas além disso, ele vai trazer, acho que são mais específicos, né? A raiva. Né? Muitas vezes você pode se sentir culpada. Muitas vezes você pode se sentir com vergonha, né, daquele impacto que você recebeu. O trauma, ele acontece, né? Como eu e a Tina estava até conversando um pouquinho antes, não é fora, gente. É dentro. Acontece primeiramente aqui dentro. O físico vai responder isso. Então, quando a gente é surpreendido, né, por qualquer impacto e vem essa emoção, vem esse sentimento, nós temos um negocinho que eu falo aqui dentro, né, que é o nosso sistema de alerta, né? Eu falo que a gente tem um soldadinho que fica aqui, né, 24 horas vigiando pra gente tudo que tá acontecendo, né? E aí ele vai olhar para aquilo e falar: perigo, aquilo é um perigo. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Né? No que ele fala isso, eu não dou conta, o que ele vai fazer? Gente, eu vou explicar bem assim, né? Eu não sei quem é que tá assistindo, mas vamos lá. De maneira Bem didática mesmo, né? E simples para Então, as como um pessoas entenderem, soldadinho, né? não é um soldadinho, né? É a amígdala que a gente tem. Sim, gente, isso certo? são simbologias, Né? né? E aí ele vai mandar uma ordem para o corpo, né? Dizendo assim: olha, tem um perigo lá fora. Vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos fazer alguma coisa. E aí ele coloca o nosso corpo num estado de preparação para que a gente vai reagir àquele estímulo externo. O que é preparar nosso corpo? Eu sempre dou o exemplo assim, ó. Vocês devem ter bichinho, né? Todo mundo deve, ou se não teve, já viu algum bichinho. Quando ele se sente ameaçado, você pode perceber, né? Ele tem uma reação corpórea diferente. A Tina, eu sei que ela tem bichinhos, né? Ou ele já se prepara assim para lutar, ou ele se prepara para sair correndo, né? Ou ele fica estático, parado. Paralisia total, pode acontecer. Pode acontecer. A gente é igual. A gente não é diferente, né? O nosso corpo nos prepara para uma ação. Ou seja, de correr, né? De fugir, de lutar ou congelar. Sim. Então, se a gente parar para pensar, então todas as situações impactantes, elas vão nos traumatizar. Então, a gente vai sentir, perceber o trauma. Né? A gente vai passar, nosso corpo vai passar por esse estágio de preparação, tudo bem? Aí, a gente vai ter uma resposta a isso. Muitas vezes a gente luta, né? A gente xinga, briga. Às vezes a resposta não é imediata, tá, gente? Né? A gente ainda pode ficar lá Demorar um tempo para processar tudo isso. Por que processar? Porque ela vai buscar lá dentro aonde estão nossos recursos. O que eu tenho de recurso para lidar com aquela situação? Então, ela vai processar tudo isso. Então, ela vai dar uma resposta. O trauma acontece exatamente quando a gente não consegue dar essa resposta. Porque a gente vai buscar lá dentro e não tem recurso. Sim, porque você, de alguma maneira, vamos pensar, né? Não vou conseguir lidar com isso. Desenvolvimento, você não teve, de repente, a base, né? Principal para adquirir esses recursos para conseguir lidar com essas situações, não é isso? Isso. Aí a gente fala que é traumatização. Sim. Né? Aí você fica impactada com aquilo e não consegue responder aquilo. Aí isso vai perdurando pro resto da nossa vida. Ela vai seguindo, ela vai acompanhando a nossa vida porque a gente não deu uma resposta para aquilo. Por que no começo eu insisti em dizer como a base da família foi importante?
Sim. Porque, de alguma forma, a minha mãe, ela me deu uma base para que eu tivesse respostas. Então, meu corpo, ele conseguia dar respostas. Que eram esses recursos aí que vinham para alguma coisa. Não, eu posso estar aqui. Não, né? Eu não me sentia que aquilo, né, me colocava nesse lugar de paralisação. Freud falava isso, né, lá em 1900. Se ele estivesse vivendo hoje, gente, olha que maravilha, quanta coisa ele ia poder, Não né? é? Pegar, Com né? poucos recursos, né? Zero de recursos, vamos dizer assim. Agora imagina ele com uma tomografia, com uma... Gente, não, aí aquelas Nem assim, agora eu tomografia, sou né? Tem obrigada a outras dizer, coisas, entendeu? né? Puxar a sardinha e Vai falar lá. de Freud, né, gente? Freud já viu isso lá atrás, gente. Ele já falava do trauma, já falava dos contos conscientes, já falava da referência pai, mãe, complexo. Gente, ele era maravilhoso. Ah, pronto. Aí, ó. Ah, tava demorando pra ela ser. Tava demorando pra puxar a sardinha, né? Tava, Mas né, você Laura? foi expulsa dos Lacans, que eu sei. Time Não. lacaniano. É, verdade, verdade. Tem umas Eu fofocas. sou meio aí traumatizada com Freud, tá? Mas isso aí é um mas outro capítulo, é um outro, né? outro dia, né, Sandra? capítulo. Não, mas é verdade, assim, ele foi uma pessoa muito à frente, né? Isso que a gente tá falando, eu vejo muitas coisas do que você tá falando lá dentro da clínica, do dia a dia, do consultório. É claro que a psicanálise já evoluiu, a gente tem os pós-freudianos que falam de diversas coisas, né? Mas ele já falava isso, cara, lá atrás. O cara era um gênio. Não adianta, né? Exatamente. Mas muito legal ouvir isso, né? Em outras. Porque você é da. Que abordagem é, Gestalt. Sandra? Gestalt, né? A Sandra da É. Gestalt. E aí fez todo sentido para mim quando eu comecei a estudar neuroprocessamento, que assim, gente, é corpo. Uhum. Nossa, bateu, tá linkando, né? Sim. Porque primeiro a gente vai olhar para essas reações fisiológicas. O que o nosso corpo está contando pra gente, né? Porque ele vai reagir. E aí, nesse segundo momento dessa preparação do nosso corpo, aí é onde surge o que a gente fala, né? A mão começa a suar, tremedeira, porque aí o nosso corpo está preparando a gente para uma ação, né? E aí, assim, muitas pessoas desencadeiam palpitações, uma série de, né? Até o desmaio. Vamos Até pensar numa o desmaio. síndrome do pânico, né? O quanto o corpo envolve ali, né? Tudo. Tudo. E porque assim, vamos lá, continuando. Para o nosso cérebro, ele não tem tempo, eu falo assim, ele não tem tempo. Para ele, tá acontecendo naquela hora. A famosa temporalidade, né? Porque se eu sofri um impacto de violência, aí vamos voltar para o nosso tema, né? De violência, né? E aquilo eu não consegui ter recurso para dar uma resposta, aquilo vai ficar lá dentro. Vai ficar congeladinho lá dentro. E aí, com o passar do tempo, qualquer coisa que eu veja de fora que me remete àquela situação que eu vivenciei lá atrás, o primeiro a me alertar é o corpo. Sim. Porque aquele Memória, soldadinho, né? Vamos lá dizer assim, eu conheço isso, eu já passei. Pum, ele vai preparar o quê? Meu corpo para lidar Para reagir com de acordo com aquela situação. Isso, inclusive, pode acontecer, né, Sandra? Imagino eu que também não necessariamente é uma situação que seja igual, mas algo que remeta. O afeto é parecido, não necessariamente a situação, correto? Seria mais ou menos essa ideia. Por exemplo, uma situação de violência, né? Mas eu tenho, obviamente, sentimentos, né? Questões que vão ser desencadeadas no meu Isso. corpo, né? Vamos Isso. pensar assim. Mas não necessariamente eu preciso sofrer uma violência Isso. para que Isso o seja afeto o gatilho. apareça. O gatilho. Pode ser uma situação onde o sentimento é igual, mas não necessariamente a Isso. situação, Então não é vamos isso? lá. Aí eu vou chegando. Às vezes a violência não pode ser nem comigo, né? Mas eu tenho aqui o registro de que eu não tenho recurso para lidar. E aí, hoje a gente é bombardeado, vamos lá, né? A gente vê uma TV, então, e mesmo na rua, e mesmo todas, a gente é bombardeado por essas ações, mesmo que não seja comigo, né? A mulher é bombardeada o tempo todo, seja com amigas, seja na comunidade onde ela vive, né? Seja com ela mesma. E aí, o que acontece, né? Meu corpo, né? Aí é a identificação, tá? Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim:
pode ser comigo, pela identificação. Uhum. E aí ele vai colocar o seu sistema em alerta. Então as coisas pode ser que nem aconteça comigo, mas eu fico em alerta, né? Por causa daquela identidade. De repente podia ser meu filho que está sendo ali abordado por né, policiais, por questões violentas, pode ser meu filho, porque a característica é negro, da periferia, enfim, né? Ou mesmo que não seja, mas uma abordagem violenta, ela vai associar que pode acontecer isso com o filho. E que tá tudo linkado com a história de vida dessa pessoa, com a realidade, porque que nem quando a gente fala para dar um exemplo, né? Cada um é cada um e vivencia aquela mesma situação de formas Sim. diferentes. Então a gente sempre dá o do assalto, né? Você tá com a sua amiga e presenciar um assalto. Cada um vai ter uma reação em relação àquilo, um pensamento, Isso, né? até no por corpo. conta do recurso. Tem uns Exatamente. que tudo bem, né? Às vezes Outros passou. passou e não, né? O outro aquilo vai ficar mais impactado, né? É aí por isso que eu sempre tô trazendo para a questão de base. Então, vamos pensar, né, na história do negro, qual é a base que foi desenvolvida, né? O lugar que ele foi ocupando, da onde ele veio. Então, que base, que recursos emocionais ele foi construindo? Sim, na verdade, muito de exclusão, de invalidação. E aí, quando ele se depara com uma cena dessa, ele vai para esse lugar. E é engraçado, me lembrou uma vez uma entrevista, já faz muito tempo, era da atriz Thaís Araújo, era da Thaís Araújo. E ela estava começando a carreira. E ela falou que às vezes as pessoas achavam ela. E depois ela veio falar isso mais recentemente no podcast da Giovanna Eubank. Ela falou que às vezes as pessoas achavam ela um pouco prepotente, metida, aquele ar assim. Mas ela falou assim: da onde eu vim. Eu tinha que me mostrar superior, eu tinha que me mostrar forte. Aí ela começou a montar essa imagem dela para que isso fosse uma defesa dela. Né? Então, tem muito isso da história dela. Ela chegou onde ela chegou, mas o que ela teve que passar. E aí ela falou: às vezes eu passo por querer ser mais que outra pessoa, etc. Ou responder de uma forma que às vezes parecia mais agressiva. Né? E ela veio explicar isso no podcast. Eu achei bem interessante essa fala dela. Você pegando, eu vou pegar essa sua fala e até eu vou fazer um link que quando eu tava vindo pra cá, eu acabei, eu trouxe, eu dei carona pro meu marido, né, e a gente acabou conversando uma coisa assim no carro, né. A Simone Biles, né, a atleta, ela parou. Porque você imagina a pressão forte que aquela menina sofria pelo lugar que ela ocupava, né, de destaque, que ela tinha que ser forte. É que você tá falando da Thaís, né? Esse lugar que a gente acaba de ser Uma forte. autoexigência que acaba, né? Exatamente. Será que ela dá conta? Ela não deu, né? Sim, que ela teve que dar aquela pausa Ela para não cuidar deu da saúde conta. mental, né? Agora voltou, né? Tá voltando. Então, assim, olha o peso da gente estar nesse lugar, Thaís, e também ter que dar conta. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Porque eu sei que tem pessoas que estão me olhando e que eu estou influenciando, né? Mas isso também não deixa de ser um peso para mim, né? Eu me manter nesse lugar. Será que tem uma hora que eu... Nossa, é difícil, porque eu sou bombardeada. Sim. Né? Quer ver aquele jogador, Vinícius Júnior? Foi isso que até meu marido deu o exemplo. Né? Olha o lugar que ele fica. Né? E parece que assim, se você não der conta, e é isso eu acho uma coisa bizarra, que eu já vi isso, né? Por você ser mulher e por você ser negra, ou homem negro, enfim, a gente tá falando da mulher especificamente hoje aqui, né? Atribui-se isso geralmente a questão por ser negro e não porque é demais para aquele ser humano. Vamos pensar assim. Sim, Né? sim. Que esse é o mais bizarro, né? Aquela coisa, aquelas falas, né? Carregada de preconceito. Ah, mas, né? Olha, coitada, olha de onde que ela veio. É Né? verdade. Mas é a... Gente, eu vou usar o termo pejorativo porque é assim que a gente ouve, né? Ah, mas é a negrinha lá. Exatamente. Exatamente. Você tem toda a razão. Não é? Então é complicado isso. E também tem essa questão da mulher negra ser forte. Ela fica nesse lugar, né, que ela que dá conta. E ela interioriza isso para ela, né? Daí a gente fica pensando, voltando nas dores, né? Imagina a dor dessa mulher. Quantos impactos ela não sofre de estar nesse lugar, de ter que dar conta, de ser forte, né? Gente, mas ela também está sofrendo lá dentro.
Sim. né? E ela também está acumulando tudo e juntando com as dores que ela já tem. Então, aí que surge, né? A ansiedade, muitas vezes a depressão. Aí começa, porque o corpo dela fica nesse lugar, né? De ter que dar Constante estado de conta, alerta, né? né? Imagina, a Literalmente. hipervigilância que a gente Alerta e chama, estresse, né? né? Exatamente, ela O fica cortisol ali Gritando. do estresse total. né? Porque ela fica, né? Aí vem todas essas, né? Consequências, né? Da ansiedade, da depressão, do estresse pós-traumático. Aí vem vendo tudo isso. Porque, né? Ela tá. Não, e tem várias outras coisas, né? Assim, aí a gente fala da desvalorização, não só por ser mulher, mas também por ser negra, porque tem a questão da hipersexualização, por Isso, exemplo, porque lá na época da isso. escravidão, quem que eram as mulheres negras, né? Além de serem as domésticas, também eram as mulheres com as quais os senhores, né, tinham relacionamentos e filhos, e não eram, muitas vezes, obviamente, não eram reconhecidas, né? Sim, sim. Acho que tem isso. E que isso acontece até hoje, né, Sandra? Assim, claro que de um contexto diferente, agora me veio aqui, né? Eu lembrei o quanto existe de mulheres negras que têm filhos, enfim, que se envolvem com os homens se envolvem com aquela mulher porque é bonita, porque tem um corpão, aquela coisa da hipersexualização que já existia, engravidam e os caras somem e ela Some. fica lá com a criança, Uhum. né? E Que é aí mais essa, um peso. e aí essa mulher tem que dar conta. E ela tem que dar conta. Né? E ainda Ela por fica- cima ainda é discriminada, Sim, né? sim. Porque aí, óbvio que ela tem que dar conta, ela tem que cuidar do filho, ela tem que trabalhar fora, ela tem que sustentar uma casa. Automaticamente, às vezes, ela não consegue, de repente, fazer uma faculdade, né? Fazer alguma coisa em termos de carreira para conseguir alcançar novos lugares e aí volta para o ciclo. Sim, Né? fica nesse. Não, fica Não num é? ciclo vicioso, É com muito louco isso. certeza. Me veio aqui, lembrei dessa história, né, dos senhores que dormiam com as Senhores empregadas, que não feudais, assumiam mas as tinha, né? mulheres, e hoje em Mas era dia ainda verdade. existe isso, né? Eu me lembro de uma história do cara falando assim, não, pra me divertir serve, mas pra casar, pra ter filho, não. E isso ainda existe. É isso que eu ia te falar, mas eu acho que não mudou, né? A gente ainda Existe. continua nesse lugar, né? Sendo vista nesse lugar, né? Da sexualização que você tá falando, né? Aí a gente entra na identidade também, né? Uhum. O quanto que trabalhar a identidade, nossa, é super importante, Thaís. É como eu falei, né? Voltando lá, né? Na minha história. Eu ia buscar na minha família, né? Então, porque ali, na minha comunidade, onde eu vivia, na minha rua, tal, né? Não me encontrava. Mas aí dentro da minha casa, né? Assim, né? Olhar para minha família, né? Meus parentes, tias, primos, enfim, a gente se identificava ali. Eu tenho um contexto de uma paciente que foi muito interessante, que ela veio para mim. E eu me lembro que quando ela chegou, já estava no online, tá, gente? Não foi no. Já estava na questão dela. Ela veio lá, né? Toda assim, né? Cabisbaixa, com o cabelinho preso, né? Tudo cabelinho assim, presinho e tal. E a gente foi tratando, tal, algumas questões que ela trouxe, né? Claro, vem de um lugar, né? Vamos lá, periférico, com todos os contextos, né? É, é, de bebida, né? Históricos de bebida dentro da família, enfim. E aí um dia, ela acho que ela tinha lavado o cabelo, era online, não sei o que, ela tava com o cabelo solto. E aí ela abriu a câmera assim, eu falei, nossa, que linda! Né? E realmente, assim, né? Ela tinha essa. Aí ela, nossa, você gostou? Eu falei assim, nossa, por que que você não deixa assim? Ah, porque a minha mãe acha que isso não é legal. Eu ficar com o cabelo. Ah, o cabelo assim. Então, olha isso, né? Ela já sofria dentro de casa, porque consequentemente essa. Aí a gente vem trazendo, tá, gente? Essa mãe também não se enxergava, né? Como é que ela ia ter recursos para passar para ela, né? Poder se enxergar, né? De que ela tinha uma beleza Olha ali só. nela. Aí vai criando aquele padrão da beleza, né? Exatamente. Que generaliza, né?
E aí a gente foi trabalhando isso. Foi Uhum. muito interessante, gente. Ela soltou, ela foi procurar um cabeleireiro Que específico. maravilha. Mas com muita dificuldade, porque ela tinha que, além da sociedade, ela tinha que lutar em casa. Sim, começava dentro de Porque, casa, olha que né, complicado. a mãe não ia aceitando aquelas mudanças A dela. mudança da cultura dentro da própria casa, né? Sim. Aí eu me lembro que um dia ela chegou, ela falou assim, que ela tinha, acho que foi nas primeiras semanas que ela tinha ido no cabeleireiro, tinha feito um corte legal, assim, e o cabeleireiro era lindo, lindo. Aí ela falou assim: Você acredita que eu entrei no trabalho, assim, abri a porta? Todo mundo olhou pra minha cara. Aham. Quem é essa que tá chegando aqui, né? E até pessoas que não falavam comigo vieram conversar comigo, Olha que legal. né? Olha a percepção dela nesse momento. Porque que lugar que ela ficava ali naquele trabalho? Invisibilidade. Total, total. E a partir do momento que ela se viu, né? Porque ela não estava se vendo, Uhum. né? Que ela se viu, que ela se enxergou, que ela viu a beleza dela, ela passou isso para fora. Ela Que passou a ser legal. vista. Que legal, Olha que né? Muito interessante top, muito quando a bom. gente percebe isso, né? E ainda no contexto de identidade, tá, tem uma coisa é, que aí é um questionamento meu, né? Que eu fico pensando assim, da onde que eu vim, né? Eu tô falando historicamente falando, porque eu não tenho nome. Eu tenho o nome de alguém que me deu para minha família quando a gente chegou aqui. Uhum. Mas qual é o meu nome de origem? Da onde que eu venho? Uhum. Né? Porque as pessoas falam assim, ah, vem da África. Gente, a África é enorme, tá? Deixa eu só contar que Né? assim. Verdade. Deixa eu Nossa, contar, né? essa é uma coisa que eu Tem nunca vários. pensei. Agora você me falou, Sério? nunca pensei, não sei. Né? É uma coisa que vem, porque a gente foi perdendo. Verdade. A gente perdeu a nossa cultura. É, Total, a gente perdeu o nosso nome. É muito fácil, né? A Tina acho que pode dizer até com mais propriedade, né? O seu sobrenome da onde vem, Sim, sim. Porque né? a gente acaba perdendo, né, nessa história, a ancestralidade, né? Que nem eu sei que eu vim de ambos os lados de uma família que é italiana, né? Meu irmão, que estuda história, ele traz mais as coisas a fundo, mas eu tenho da onde veio, né? Eu tenho um é. pouco dessa Sim, história você sabe que vieram dizer. para a lavoura, que nem Sim. o escoton, né? Ou escoton, tanto faz a pronúncia no italiano é o escoton, que são os fazedores de, que a gente fala o angu, né? Porque eu sou mineira, mas é polenta, né? O coton é a polenta, né? O escoton. Que Então, os fazedores interessante. de polenta. Então, provavelmente eles fabricavam, né? Porque Uhum. italiano tem isso, né? Eles vão, por exemplo, se é de Roma, romano, se faz, eles têm essa coisa, né? Então, eu tenho um pouco do conhecimento disso. E quem perde, né? Para Uhum, contar a sua uhum, história. uhum. E aí É entra muito na louco isso, escola, né? É. porque aí eu lembro que na escola, às vezes a professora falava, vamos ver da onde De que ver. me colocavam lá, assim, no continente inteiro. E você, gente, mas quantos anos eu vou levar para, né? É, mas agora que você falou, né, assim, Tinha pensado nisso? Não, então, assim, eu sei algumas Achei. coisas, né, porque eu tenho uma prima que ela foi buscar, né, na árvore genealógica por causa de questão Ah, de, eu quero né, fazer por o... conta de, como é que se fala? De tirar, gente, como é que chama cidadania, Hum, né? Então, eu sei algumas coisas. Então, assim, o meu é Rosa, né? Eu tenho sobrenome só do lado da família da minha mãe, né? Do meu pai não tenho, né? Do meu pai eu sei que era Santos, mas como, enfim, não fui criada pelo meu pai e tudo mais, então eu sei que ele era do Rio de Janeiro, e às vezes a gente perdeu o contato, eu tinha meses, né, quando eles se separaram, então perdemos o contato, enfim. Do sobrenome da família da minha mãe, né, o meu é Rosa, né, e a gente sempre achou que era português, e depois a gente foi descobrir que, na verdade, ele era Rosa, R-O-Z-A, Ah, que era é pronúncia. espanhol, espanhol. né? E aí, o lado da minha avó, é indígena, né? A família da minha avó era indígena, e do lado do meu avô eram os espanhóis. E aí, minha prima foi atrás e tal. E aí, olha, é uma história muito louca, porque a gente descobriu, né, nessa coisa de buscar informação, de que acho que era a minha tata, ela se envolveu com um dono dos charques no sul.
E ele deixou esse charques, olha gente, isso é primeira mão, tá? Nunca contei pra ninguém. Ele deixou o charques para essa minha tata. E só que ele tinha filhos, né? E hoje existe um lugar, eu não vou citar o nome, né? Que lá no Rio Grande do Sul, que hoje, se tivesse sido respeitados os direitos dessa minha tata, vale Vocês milhões, teriam né? direito a isso, né? Vale milhões. E, detalhe, tinha documentação, coisa assinada, botaram fogo. Tem até uma história lá no sul que botaram fogo nas igrejas, assim, para acabar com a documentação. É uma história muito louca, assim, né? Quem descobriu tudo isso foi uma prima minha. E o quanto essa sua tata foi invalidada aí, né? Muito, Exatamente. muito. E é assim, Total, ela, né? ela não era negra, mas era índia, né? Não deixou de ser invalidada, né? Também que tem a questão dos povos indígenas, né? É, Então tem não essa deixou mistura de dos ser. indígenas. Eu, pelo que eu pude entender, assim, é muito misturado mesmo, né? Então, assim, tem um lado que é indígena, tem o lado dos espanhóis, dos negros, quase não sei. Do lado da minha avó, não sei se tem. Eu acho que talvez tenha mais do lado do meu pai. Muito louco, né? Mas eu descobri, gente, que no final não era português, era espanhol. E aí, por alguma razão, trocaram o Z por S e aquelas coisas que acontecem, né? Das pessoas mudarem o nome. Eles mudam, Né? E tá tudo aí, tem tamo aí, uma né? diferença Mas eu incrível. nunca tinha pensado nessa questão lá da ancestralidade Sim, da África. sim. Nossa, da onde veio? Não sei. Vieram pra cá, e aí? Né? Qual é o meu nome? Provavelmente não é Oliveira. Oliveira louco. devia ser de algum fazenda, de alguma fazenda, de alguma família lá, mas Oliveira com A gente não certeza não sabe, é. olha que Né? interessante. Mas eu Nossa, quero agora eu fiquei fazer. curiosa, Sandra. Eu vou querer saber também. Não, eu vou fazer esse teste, né, para saber, né, que região, né? Dá para saber, né? Eles vão. Eles fazem agora, né? Genera, acho que é isso, no laboratório que faz isso, né? Que legal. Eles veem o percentual que você tem Tem tanto, né? de cada lugar, Ó, você né? me motivou, Legal acho que eu vou isso. fazer também. Bora Vamos lá. todo mundo fazer. Vamos todo mundo fazer. E aí, assim, eu queria trazer também, né? Acho que tá dando tempo, como ajudar, né? Quais são os mecanismos para estar ajudando essas mulheres, ajudando nessa questão do trauma, né? Vamos lá. Até uma pergunta também para a Thaís, né? Que a gente pode trazer aqui. Do que você acha em relação à identificação da mulher, né? Ou do negro com uma terapeuta negra? Nossa, eu acho que faz toda a diferença. Inclusive, existem estudos que falam, inclusive, né? Por uma questão de novo, de identificação, de sororidade. Você vai olhar e vai entender até. Existem pessoas que só procuram, por exemplo, são negros e procuram terapeutas negros, né? Ou tanto homem com homem, mulher com mulher, porque você começa. A gente automaticamente acha que uma pessoa que tem uma experiência parecida, ela vai ter uma compreensão melhor da sua história. Então, eu acho que faz total diferença. Né? Apesar de eu não ter na minha clínica, por incrível que pareça. Tenho, sei lá, tive 2, 3 na história, né? Porque aí volta para a história que a gente falou inicialmente, da condição, muitas vezes, que elas não têm, seja financeira, né? Ou por não priorizar a saúde mental, porque elas são fortes e elas dão conta. Né? Mas... E elas nem percebem o quanto elas estão adoecidas nesse lugar. Exato. Né? Porque todos esses sintomas, né, que vão aparecendo tá sobre essa pressão, né, do cotidiano que elas estão vivendo, dos sobressaltos, né, vamos dizer assim, Sim. que elas vivem. Sim. Né? Eu acho que faz total diferença, sim, por essa questão, né? Por Apesar que de eu ter te pouco. perguntei isso, né? Porque quando a minha formação, eu tô vendo que a formação de vocês já tá começando, ainda bem, essa fala, né? Na minha formação não tinha essa fala. Não tinha, nem lembro de ter uma disciplina falando disso, específica, não tinha. Então, acho que assim, a formação, já começa na formação, eu acho que a formação é importante para dar condição até para ti atender, para ela poder entender. Sim, Né? concordo. Porque senão a gente vai ficar assim, não, só negro atende negro. Não. Né? Pode acontecer, tanto é que a gente atende pessoas brancas. Sim, né? Na nossa clínica, a maior parte é sim, branca, sim, né? sim. Eu acho que faz diferença, mas não impede, óbvio, que uma pessoa Isso. branca Até atenda, porque- né? Porque humano, eu falo que humano é humano, né? Exatamente, sabe por quê? Na minha clínica eu vou olhar a dor. Exato. Então, quando
eu trabalho com trauma, eu tô lidando com a dor, o impacto que aquilo causou na pessoa, seja qualquer impacto que veio de uma mulher branca, de um homem branco, né? De uma mulher negra ou de um homem negro. Uhum. Mas aí entra numa questão, né, Sandra, que eu concordo com você, a gente vai olhar a dor do indivíduo. Mas às vezes as pessoas precisam dessa identificação para conseguir se abrir Sim, para aquele sim, profissional, concordo, né? Acho que talvez por concordo. isso, né, às vezes faça essa diferença de você ser ou não negro, Concordo. de ser homem ou de ser mulher, né? Para começar a criar, né, aquele, eu sempre falo, chão firme, né? Ele vê espelhado em algum momento e tem aquela coragem. Eu vou colocar um exemplo meu, que não tem a ver com a cor, mas sim com. Para quem não sabe, a Sandra é minha terapeuta. Eu não ia falar, mas Gente. vou falar. A Sandra é minha terapeuta já há mais de uma década, É. né? E eu tinha muito vontade, eu venho falar aqui, eu tinha muita vontade, que estava ali escondida, a princípio inconsciente, depois consciente, eu já tinha formação, já tinha feito pós, enfim, uma série de coisas, já estava no mercado há mais de 10 anos trabalhando em outra área, mas eu sempre quis entrar na psicologia. E a Sandra já devia ter percebido isso faz tempo, né, nas sessões, mas eu ficava ali meio que escondendo até aquilo de mim. E eu falei que a Sandra, ela sempre me passava durante as sessões uma calma, que era uma coisa que eu era muito ansiosa e que eu necessitava. Então, a gente busca isso também no nosso terapeuta, né? E na linha que a gente trabalha tem muito isso, o corpo. Eu sou Fenô, a Sandra é Gestalt, mas a gente usa, né? Eu uso até coisas, às vezes, da psicanálise também. Então, a gente tem muito isso de corpo, de mente, tudo conectado. Então, a Sandra me passava essa calma que eu precisava para minha ansiedade, o que me ajudou muito, mas ela me passou muito essa coragem, eu vejo hoje dessa coragem da mulher negra, para que eu tivesse a coragem de mais velha entrar numa outra faculdade de 5 anos. Falar, Sandra, mas são 5 anos. Tina, passa rápido, vai. Você foi feita para isso, vai lá, né? E dando essa coragem. Então, eu vejo que não é só a cor, e sim a história que vem dessa pessoa, né? Que me tingiu ali naquele momento, da mulher que, né? Que falava, não, você não vai conseguir, Você pode alcançar todos você os vai lugares. poder alcançar, independente da Da idade, idade. independente da tua cor, se você é mulher, se você é homem, enfim, se você é trans, você vai, né? Exatamente. Então, não foge disso. Então, eu tenho só a agradecer aí, né? Que isso. E que é, né? Porque às vezes a gente precisa dessa representação. Então, eu tive essa representação da idade ali que eu precisava e da força que estava naquele momento, talvez me faltando, e que eu fui construindo junto. Isso é muito legal, né? No processo terapêutico. Gente, autoconhecimento. É isso que eu ia Né? falar. Exatamente. Autoconhecimento. Gente, vamos né? lá. Vamos fechando. Vamos Sandra, vamos lá. Volta a sua fala final pra gente aí, já que você falou da questão de como ajudar, né? Autoconhecimento, como a Tina falou, né? A psicoterapia, porque aí eu falo da minha clínica, que é uma clínica voltada para olhar a dor, né, do indivíduo. Claro, como hoje vocês estão falando, né? Está tendo a formação, mas ainda está começando isso. Então, eu concordo com você que a identificação é importante, né? Até o momento que... aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, gente. Trabalhar o trauma para mim, eu acho que dentro desses novos processos que estão aparecendo, né? Dessas novas técnicas de neuroprocessamento, elas vão olhar o trauma, né? Então, acho que se juntar isso, eu acho que todos têm condição, né, de atender. Condição de atender. Mas eu acho que a identificação é importante, seja tanto uma terapeuta, seja um médico, seja qualquer profissional, é interessante, a gente se conecta. Muito bom. Né? Gente, só fazendo um adendo, Sandra, pode até falar, tá? Você trabalha com a técnica de reprocessamento do Brain Spot? Isso. MDR também não, ou só Brain? MDR não, o Brain Spot. Brain só. Spot. Todas nós aqui somos Brain Spotters. Só pra fazer a propaganda, gente. Aí qualquer dia elas fazem um podcast só falando. A Sandra vai vir falar disso aí também. Aí ela vai lá, e lá vem. Aí a né? gente faz uma aplicação aqui, Aí uma demonstração dos convidados, adoro. É isso aí. Não, só pra vocês saberem, porque a técnica que ela usa é o Brain Brain Spotter, Spot. que é muito bacana, viu, gente? Inclusive tem post
post lá no Instagram do A Psicanálise explicando o que é, quem tiver curiosidade. Ótimo. E aí, para finalizar, o apoio da comunidade, né? Eu acho que isso é super importante porque fortalece, né? E aí, pegando esse apoio da comunidade, eu queria deixar aqui uma frase que eu acho, assim, quando eu li, eu falei assim, nossa, explica a minha vida ali, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Da Angela Davis. Ela disse o seguinte: toda mulher só dá um passo adiante porque contou com outro, gente, volta. Toda mulher só dá um passo adiante porque contou com o ombro de outra mulher negra, como apoio e como escada. E aí eu me remeto à minha mãe, à minha avó, à minha família, né? Uma mulher dando apoio para outra. E eu cheguei aqui. Que incrível, Sandra. Parabéns pela sua história. Muito legal. Muito. Eu que agradeço vocês aqui. Muito bom, muito bem. Uma palma pra Sandra. Palma para vocês, né? Palma para vocês. Depois eu deixo aqui assim, né? Fala o seu Instagram, seus contatos. É Sandra Psicóloga SP. Então, esse é o meu contato, que todo mundo me acha lá. Isso, né? gente, Pode sigam a mandar um Sandra lá. aviãozinho, pode me seguir lá. A gente vai deixar também, vocês sabem que na descrição do vídeo tem o Instagram da Sandra, tem o contato, quem tiver. Né, eu até trouxe aqui, que são dois contatos de Instagram, que é super interessante, que é o @prapretopsi e o @afrosaúde, depois aí vocês deixam, que tem atendimento, né, voltado para o público negro. Bacana. Né? O AfroSaúde é muito interessante, todas as especialidades, né? Tem um profissional negro para estar atendendo. Muito bom, a gente vai deixar todos aqui na descrição, tá, pessoal? Gente, nós vamos encerrando aqui a nossa fala de hoje, porque a gente tinha mais coisa para falar, mas a gente sempre passa do tempo. É uma coisa assim louca, mas tudo bem. Em breve a Sandra volta para falar do Brain Spot, né, Sandra? Gente, obrigada mais uma vez, agradecer aí a participação. Para você que gostou do episódio, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, nos sigam aqui no YouTube, nos sigam no Instagram, @terapia, etc e tal. Um beijo para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. Beijo pra vocês, viu?